Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga e hoje vou entrevistar por videoconferência Fernando Paes. Paes é presidente da ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, desde 2015, e bacharel em Direito pela PUC de São Paulo. Foi chefe de gabinete do presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos da Casa da Moeda do Brasil, e também trabalhou nas prefeituras de São Paulo e de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, como assessor técnico e consultor jurídico. Paes, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, o prazer é o meu, Bernardo. É uma honra estar aqui falando com vocês do 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Fernando, eu começo essa entrevista perguntando o seguinte: o país está perto dos 30 contratos de autorização ferroviária, com uma estimativa de investimento superior a 100 bilhões de reais. O que se pode esperar de mudança no perfil de carga a partir de agora com essas novas ferrovias? Tá, perfeito, Bernardo. Eu acho que a gente já vinha no movimento de, enfim, multiplicação de cargas na ferrovia, tanto em quantidade como em tipo de carga que a gente transporta. Lembrando que as ferrovias brasileiras, elas durante muito tempo e ainda hoje transportam, na sua maioria, da quantidade de minério de ferro, mas cada vez mais a gente vê, enfim, outras cargas ganhando espaço na ferrovia. Isso vale para grãos, que vem num crescimento nos últimos 10 anos ininterrupto, praticamente, e vale também para a carga geral, quando a gente fala de carga containerizada, alimentos, produtos de limpeza, produtos de construção civil, combustíveis é um outro produto que tende a caminhar cada vez mais pelas ferrovias. E eu acho que esse programa de autorizações também tende, claro, ele tem projetos voltados para minério de ferro, voltados especificamente para commodities minerais, mas também tem projetos voltados para celulose, projetos voltados para a indústria siderúrgica e para a carga geral, de modo geral. Então, eu acho que vai incrementar, tanto do ponto de vista da capacidade do sistema ferroviário, então a gente vai ter condição de caminhar no sentido de uma matriz de transportes mais equilibrada, com o modal ferroviário saindo aí da casa dos 20 e poucos por cento e entrando lá para 30%, 35%, que é a meta do governo. Isso já vinha se consolidando com o programa das renovações antecipadas e com as licitações que o governo fez nos últimos anos, como a FIOL e a própria Norte-Sul, Tramo Central, e agora isso deve se acentuar quando esse programa de autorizações de fato sair do papel. Com as novas autorizações, as ferrovias podem chegar a 35% da matriz de transporte, como espera o governo? Como o senhor avalia isso? Olha, a estimativa do Plano Nacional de Logística, do PNL, depois do PNLT, de Logística de Transportes, era que com o atingimento dos objetivos, né, que eram as renovações antecipadas, mais os projetos Greenfield do governo, que de todos eles o único que não saiu foi a Ferrogrão, isso aconteceria até 2035. Mas é importante lembrar que esses cálculos eles não continham ainda o impacto do programa de autorizações. Então, caso o programa, de fato, saia do papel aí no curto prazo, e a gente já tenha, talvez eu esteja sendo otimista, mas projetos em andamento, pedidos de licenciamento ambiental, etc., ou no final desse ano, ou no início do ano que vem, é possível ou que a gente atinja esse patamar mais cedo, ou acho que mais realista que a gente atinja um patamar ainda maior, mas aí ao longo de 10 anos, que é o prazo de maturação e entrada em operação, normalmente, é uma média, claro, mas de projetos de ferrovia. É evidente que a gente tem projetos de extensão menor, projetos mais fáceis de implementação que podem entrar em operação mais cedo, mas a gente tem projetos também que passam de 400, 500 quilômetros, dentre esses que foram solicitados no programa das autorizações federais. Há uma dúvida no setor se essas obras vão sair do papel, principalmente pelas dificuldades de financiamento e licenciamento ambiental. Como o senhor avalia esse cenário? Há uma taxa de mortalidade dessas ferrovias que já é esperada? Tá. Eu acho que falar em qualquer número seria aqui um exercício de futurologia, enfim, acho que a gente não tem base ainda para dizer. A gente pode olhar para outros setores que têm a mesma dinâmica de projetos privados, como portos, e é evidente que não são todos os projetos aprovados pela ANAC, Plantac, perdão, que saíram do papel.
é provável que a gente observe isso também nesse universo. Já são 80 pedidos que foram protocolados no Ministério até agora. Como você bem falou, 30 contratos assinados, mas a gente tem grupos grandes que já operam ferrovias, como alguns associados da NTF, algumas concessionárias que não só têm know-how de como fazer, mas também têm condições financeiras, já mostraram isso nos últimos anos, para tocar esses projetos. Temos grupos, na verdade, que são detentores das cargas, grupos de celulose, que têm todas as condições de implementar os projetos. A mesma coisa vale para mineradoras, enfim. Eu acho que quando a gente olha para a carga dedicada, de fato, a conta, não que a gente esteja falando de algo simples, mas é mais fácil para você tirar o empreendimento do papel, porque você já não tem a questão da demanda, ela está atrelada ao seu negócio, né? Eu acho que as ferrovias autorizadas, inclusive, vão ter mais essa vocação, pelo menos no primeiro momento. É difícil imaginar que uma ferrovia autorizada vai ser construída para disputar carga aí no mercado. Então, provavelmente, essa carga que vai para a ferrovia já existe, né? Já existe uma pressão por um transporte que seja mais eficiente do que o rodoviário. Agora, cravar um número, eu acho que seria muito cedo, porque é uma dinâmica completamente nova no setor ferroviário. A gente, aqui no Brasil e na maior parte do mundo, está acostumado a ver as ferrovias saírem do papel sempre com algum tipo de participação do Estado, né? Seja financiando, seja construindo as ferrovias. O Brasil, até pouco tempo, o modelo era que o Estado construísse as ferrovias por meio da Valec, o modelo atual, né? E que depois elas estão sendo concedidas para iniciativa privada. É claro que, ao assumir o risco praticamente integral do projeto, ou integral, é evidente que a conta que ia ser feita é diferente, mas a gente tem que lembrar, primeiro, que a gente está falando de um modelo que permite exploração por 99 anos, prorrogáveis sucessivas vezes. Então, a gente sai dessa lógica de ter que pensar em renovação a cada 30 anos, que foi o grande desafio pelo qual a gente passou nos últimos anos, conseguir renovar parte dos contratos de concessão. E também a gente vai ter um ambiente regulatório muito mais flexível, muito mais moderno, e hoje as imposições regulatórias colocadas em grande parte pela NTT acabam tornando a operação ou mais difícil ou mais onerosa. Eu dou um exemplo aqui: transporte de produtos perigosos, onde a gente insere os combustíveis. Nos últimos anos, houve uma retração de algumas operações, de alguns trechos, inclusive, que deixaram de transportar combustíveis por conta justamente da legislação da NTT, que é muito dura e que exige condições de via permanente que praticamente ninguém consegue obedecer, quer dizer, torna essa operação muito difícil, praticamente impossível de ser lucrativa. A legislação nova, isso vale tanto para as autorizações quanto para as concessões, delegou essa regulação para a iniciativa privada, né? E ela fala claramente ou na entidade autorreguladora, que está prevista na lei e que vai ser criada em breve, e a NTF tem todo o interesse em participar, em contribuir para isso, eventualmente até em se tornar a própria entidade de autorregulação, já que a gente reúne os operadores hoje, então, e também pela ABNT. E hoje existe uma norma da ABNT muito mais moderna que cuida desses detalhes de transporte de combustíveis. Essa norma, a nosso ver, já está em aplicação, já pode ser utilizada pelas ferrovias, e com isso, nesse ambiente de regulação mais moderna, é possível, aí voltando à sua pergunta, que isso estimule, sim, que os projetos saiam do papel, porque a operação também vai ser muito mais fácil, muito menos onerosa e muito menos burocrática do que é hoje para um concessionário. O senhor tocou no ponto que é essa questão da nova entidade de autorregulação, né? Como que será essa nova entidade? Perfeito. Eu acho que antes da gente pensar em quem vai fazer, qual que vai ser o desenho, o modelo jurídico, institucional disso, acho que isso vem depois, né? Primeiro a gente precisa entender o que essa entidade vai fazer, né? Por que a gente precisa dela? E aí, começando do ponto de vista conceitual, ela vai cuidar de regulação técnica operacional, né? Ela não vai entrar em aspectos de regulação econômica, questões mais comerciais, concorrenciais, porque isso, evidentemente, vai ter que continuar sendo fiscalizado e arbitrado, enfim, acompanhado pela NTT, pelo Estado brasileiro. Mas essa entidade, o que a gente já está fazendo, inclusive na NTF, é identificar, primeiro, quais são os regulamentos hoje públicos, sejam instruções, sejam resoluções da NTT, ou mesmo dispositivos contratuais que cuidam expressamente de requisitos técnicos que poderiam ser definidos não pelo governo,
mas pelas entidades que operam o transporte ferroviário. Por que a gente vê vantagem nisso? Porque, normalmente, quem opera sabe mais, enfim, onde o calo aperta, onde é preciso ser mais duro nas exigências, nos padrões técnicos e onde dá para você flexibilizar com segurança e com eficiência de transporte. Esse é um modelo que a gente se espelha muito no modelo americano, né? Nos Estados Unidos, a Associação Americana de Ferrovias, a AR, ela também emite normas regulatórias, normas técnicas também, faz isso em parceria com a indústria ferroviária, faz isso em parceria com todos os operadores, e num ambiente em que o Estado americano aceita essas normas, né? A Agência de Regulação lá, da área de segurança ferroviária, a FRA, ela atua também em sintonia com a associação, e aí cada um faz a sua parte. Então, voltando aqui à questão, eu acho que a primeira coisa é de identificar, de fato, qual vai ser, enfim, quais áreas de atuação que essa entidade de autorregulação ela vai ocupar, quais são os temas prioritários que a gente entende que devem ser regulados, fazendo isso, claro, sempre em alinhamento, em sintonia com o governo, com a NTT em particular, e depois, isso eu estou pensando ao longo desse ano, tá? E depois pensar, ok, como é que a gente vai fazer isso? O modelo americano é a própria Associação das Ferrovias, que reúne as grandes e as short lines, que faz isso. Então, a gente pensa, bom, a NTF tem condição de fazer isso? Tem. Claro, a gente precisa se estruturar para isso, mas temos condição de fazer. Agora, isso pode ser feito num outro desenho jurídico-institucional também, que eu acho que isso realmente fica para o final. Primeiro, a gente precisa entender o que fazer e com quem fazer, né? A gente certamente não vai fazer isso sozinho. E aí essa entidade ela ficaria por conta, por exemplo, de aplicar multas também, enfim, definir, por exemplo, questões como direito de passagem ou não? Pois é, eu diria que não, nem aplicação de multa, até porque eu vejo isso como algo, uma prerrogativa exclusiva do Estado, da NTT, e acho que o objetivo não é esse. O objetivo é criar padrões, por exemplo, um padrão de via permanente para você transportar um determinado tipo de produto, como eu já mencionei, de combustíveis, padrão de material rodante, como deve ser um padrão mínimo aceitável para você poder utilizar a locomotiva com tantos anos já de uso, a mesma coisa vale para vagão. Isso tudo hoje é regulado ou por contrato ou por norma da NTT. Esses pontos, esse detalhamento técnico, a gente entende que pode e deve vir para a iniciativa privada. Tá? Eu acho que é por aí que a gente vai começar. E a questão do direito de passagem, eu acho que menos ainda, né? Ela não é uma discussão que deve se colocar exclusivamente entre privados, quando a gente está falando, por exemplo, de concessões, né? Você está falando de uma concessão pública, é evidente que quem regula o direito de passagem nessas ferrovias concedidas é a NTT. É claro que o que a gente defende é que isso possa ser feito sempre por iniciativa dos particulares envolvidos e que a agência tenha uma atuação de acompanhamento e arbitramento de alguns casos quando não houver acordo. A gente defende sempre que a iniciativa inicial, primeira, seja a tentativa de acordo entre os privados. Tá? Entre os autorizatários, acho que não há muito o que se falar em direito de passagem obrigatório regulado pelo Estado. Aí é uma questão que vai se dar mesmo entre os particulares, dependendo da conveniência de quem quer usar a ferrovia visitada e do próprio visitado, que precisa entender se faz sentido para ele, por exemplo, ampliar a capacidade para receber mais carga ou não. E aí é uma relação que vai se dar entre os particulares. Na avaliação do senhor, como serão solucionados os pedidos para construção para o mesmo trecho, como a Rumo e a VLI, que tiveram autorização para a construção de ferrovia em Mato Grosso, que vai de Lucas do Rio Verde a Água Boa? O que o governo tem defendido hoje nesses casos, tanto é que ele está autorizando projetos que possivelmente vão ter o traçado, ou o mesmo traçado, ou traçados muito próximos, vão ter a mesma origem e destino. Acho que o governo está apostando em quem, de fato, mostrar condições para fazer e fazer mais rápido, é quem provavelmente vai receber, ao final, essa autorização. Tem um momento aí que o governo vai ter que entrar em quase todos os projetos, que é o momento de fazer desapropriação, né? As ferrovias autorizadas, principalmente as mais longas, não vão prescindir desse poder estatal, que é de emitir declaração de utilidade pública, para que alguns trechos possam ser incorporados à faixa de domínio. Então, eu acho que esse momento, quem tiver mais preparado, quem já tiver com os projetos mais aprofundados, mais próximo de obtenção de licença ambiental, enfim, acho que o governo vai regulamentar isso por decreto ou da forma que o Ministério da Infraestrutura entender mais conveniente. Quando esse projeto 261 estava tramitando no Senado,
em alguma versão dos relatórios, havia essa previsão expressa de critérios de desempate para projetos que tinham a mesma origem e destino. Então, o texto falava, por exemplo, chegava até a falar em pagamento de outorga, né? Mas eu acho que durante a tramitação o próprio Congresso deixou isso de lado e acho que a aposta mesmo, e até coerente em relação a esse novo sistema de autorização que dá um protagonismo maior para o setor privado. Então, não é o governo que vai decidir qual que vai ser o melhor projeto, o que vai decidir é a própria realidade que vai se impor. Então, eu acho que quem tiver condição de fato de começar a tocar efetivamente a obra, olha, Ministério, eu estou aqui com o licenciamento pronto, tudo pronto para a gente começar a fazer desapropriação, por exemplo. E aí o governo vai, certamente, nesse momento, se posicionar por um ou por outro. Até o momento, todas as novas ferrovias que serão construídas no país são de cargas. Qual que é a grande dificuldade de implementar o transporte de passageiros por trem no Brasil? Olha, não é só no Brasil, Bernardo. Se você olhar países de dimensão continental, aí, de novo, acho que vale olhar para os Estados Unidos, porque a comparação com a Europa, muitas vezes, ela é precária do ponto de vista de equivalência mesmo, de distâncias e de características como a gente tem aqui no Brasil. É muito difícil porque transporte de passageiros, mesmo os metrôs, com o maior número de passageiros por dia e tal, eles normalmente não sobrevivem, e a gente tem estudos indicando isso, sem recurso público. Né? Então, é uma política pública, é um serviço público fundamental, o transporte de pessoas. Claro que o transporte por trilhos, eu gostaria que houvesse mais transporte sobre trilhos no Brasil para passageiros, mas eu acho que não basta você criar um programa de autorizações que permite, por exemplo, a exploração imobiliária ao longo da faixa de domínio para ter outras formas de receita que não seja só a cobrança pela tarifa de transporte. Eu acho que para a gente estruturar transporte de passageiros aí, a gente vai ter que pensar em projetos com participação pública. E isso a gente vê nos contratos que a gente já tem hoje em dia, em contratos em que a infraestrutura já existe, né? São setores, por exemplo, que sofreram muito com a pandemia e que estão, muitas concessionárias, enfim, discutindo devolução dos contratos porque não tem condição de bancar se não houver um subsídio público muito significativo. Então, eu não acho que transporte de passageiros depende só de uma mudança do regime de regulação. A gente tem que ter aqui política pública, como a gente está vendo no estado de São Paulo, né? O trem intercidades, ele é uma iniciativa que teve um esforço muito grande do governo do estado de São Paulo, do próprio governo federal e das ferrovias envolvidas, tanto da Rumo quanto da MRS, porque a malha, de fato, vai passar pela malha da Rumo por um trecho que hoje tem exploração pela MRS, e conseguiram ali chegar num acordo para ver a viabilidade disso. Mas é um projeto público, né? Então, muito provavelmente, esse projeto vai ter recurso público para conseguir ficar de pé. Eu acho que essa é a diferença do transporte de passageiros para o transporte de carga. O transporte de cargas, ele consegue sozinho ser rentável, claro, nas condições mínimas que a gente precisa. Algumas concessões, alguns trechos de concessão, mesmo para cargas, não mostram viabilidade econômica, como a gente tem assistido aí, devolução de alguns trechos, enfim, como isso tem acontecido no nosso histórico nos últimos 20 anos. A ANTF entrou como amicus curiae no processo sobre a construção da Ferrogrão, no STF, nessa ferrovia, para o nosso web espectador saber. É uma ferrovia que vai ligar Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. A intenção do governo com essa ferrovia é fazer um escoamento dos grãos, não só para os portos do sudeste do país, mas também pelos portos do Pará. E eu queria saber do senhor acredita que esse leilão vai sair ainda esse ano, mesmo com esse problema no STF? Olha, a gente de fato fez um pedido de ingresso como amicus curiae. A discussão que está no STF é uma discussão estritamente jurídica que tem a ver com a desafetação do PAC por onde vai passar a ferrovia, que foi feita por medida provisória. O Supremo entendeu, em outros casos, que deveria ser feito por projeto de lei. Essa é a discussão que está colocada. A ANTF entende que a aposta no Arco Norte ela é correta, tanto sob o ponto de vista logístico, econômico, e a gente contratou estudos para subsidiar a nossa atuação perante o STF, como, inclusive, do ponto de vista ambiental, sempre lembrando que, se o licenciamento da Ferrogrão for feito respeitando todos os normativos e os princípios envolvidos, que começam, inclusive, pela oitiva dos povos indígenas, da forma como define
a OIT, e isso aparentemente não foi observado no início. O que a gente entende é que o licenciamento sendo feito de forma adequada, do ponto de vista ambiental, pode ser melhor para o país que essa carga suba do norte do Mato Grosso, do centro-norte do Mato Grosso para os portos do Pará, do Rio Tapajós, pelo trem, do que continue subindo de caminhão. O governo federal conseguiu concluir a pavimentação da BR-163 já em 2019, e existe um projeto para que ela seja duplicada. Então, o nosso entendimento é, entre duplicar a BR e fazer uma ferrovia, seria melhor para o país que a gente fizesse uma ferrovia. Acho que esse é o nosso posicionamento. Agora, eu não sei, Bernardo, o quanto que, primeiro, o calendário eleitoral pode mexer com isso. A expectativa é que ela fosse licitada, de fato, antes, né, nos primeiros anos do governo. E eu também não sei como esse programa das autorizações, se isso vai atingir ou não a Ferrogrão, porque nós temos projetos chegando cada vez mais próximos ali. Temos projetos chegando até Lucas do Rio Verde, onde seria o início da Ferrogrão. Inicialmente se falava em Sinop, depois em Lucas do Rio Verde. E já tem uma iniciativa da Rumo, no âmbito do governo do Mato Grosso, de fazer a expansão da Malha Norte. A Rumo já mostrou que tem toda a condição de fazer isso, conseguiu concluir as obras da Ferrovia Norte-Sul, do tramo central, numa velocidade relevante. Então, o que a gente precisa agora entender é se, de fato, se esses projetos de autorização saírem mesmo do papel, se vai sobrar apetite no mercado e, principalmente, se vai sobrar carga para a Ferrogrão. Eu posso dizer que eu já fui mais confiante em relação a uma rápida realização desse leilão, né? Agora, a gente precisa entender como é que o cenário mudou e como é que essa mudança do cenário vai impactar na Ferrogrão. Chama atenção também um outro fato de que não houve nenhum pedido de autorização para a Ferrogrão. Então, aparentemente, já há um entendimento consolidado, tanto do governo quanto no mercado, principalmente, de que esse empreendimento ele não poderia ser feito só com recursos privados, né? Então, isso aí entra uma outra questão, né? Se a gente hoje, o governo federal, vai ter condição de fazer alguma forma de compartilhamento de riscos para a construção da Ferrogrão, né? Acho que o último estágio da discussão era criar um fundo, uma espécie de fundo que pudesse dar aí alguma garantia para o empreendedor privado se houvesse dificuldades não previstas no licenciamento ambiental ou, enfim, no próprio projeto de engenharia da obra, tá? Então, hoje em dia, se eu tivesse que apostar, eu diria que está mais difícil do projeto da Ferrogrão sair do papel esse ano, tá? Mas, enfim, até porque eu estou percebendo um foco cada vez maior no programa de autorizações. Me corrija se eu estiver errado, então. O que o senhor está falando é que caso os programas de autorização eles continuem acontecendo, vários contratos assinados, sobretudo nessa região do Mato Grosso, com foco, né, no escoamento de grãos nos portos, ainda que nos portos do Sudeste, e, enfim, caso a Ferrogrão não seja licitada esse ano, demore mais um pouco, talvez, não sei, estou chutando, talvez coisa de 2, 3 anos, e aí sim aconteça o leilão, a gente pode ter um leilão sem apetite ou talvez até mesmo sem interessados, porque pelo fato das autorizações já terem tirado essa carga desse projeto? Eu acho que dificilmente teria um leilão. Eu acho que não levaria um leilão adiante num cenário desse, Bernardo, se de fato os outros projetos todos fossem implementados e ficasse claro que a demanda, pelo menos pelos próximos anos, pelas próximas décadas, ela vai ser absorvida pelos projetos que estão ali. Eu acho muito difícil que a gente chegue ao ponto de fazer um leilão e que dê um leilão deserto. O que a gente vai precisar entender a dinâmica, e até eu esqueci de mencionar, a gente tem um outro corredor que pode se formar ligando o Porto de Ilhéus ao Mato Grosso, né, por meio da FIOL, e depois a FIOL se conectando com a FICO, que está sendo construída pela Vale como contrapartida pela renovação da Vitória Minas, ou se conectarem direto, ou se elas se conectarem depois de um trecho trafegado pela Norte-Sul. O fato é que isso vai criar um outro corredor, né, com possibilidade de você levar grãos do Mato Grosso e do oeste da Bahia para o Porto de Ilhéus, né? A FIOL, ela hoje nasceu, o primeiro trecho dela, como uma ferrovia com forte vocação para o minério, mas a própria empresa que venceu a licitação já está
claro, olhando e, inclusive, vendo a capacidade dessa ferrovia para ela dar conta de transportar não só o minério que existe já em Caetité, naquela região da Bahia que tem algumas minas, mas também para pegar essa carga geral que vai começar a chegar quando a ferrovia chegar no oeste da Bahia, que é a região já do Mato Piba e, sobretudo, no Mato Grosso. Então, se esse corredor se consolidar, se a gente tiver consolidação também do corredor que hoje vai de Rondonópolis até Santos, chegando até Lucas do Rio Verde, aí eu acho que a gente vai ter que reavaliar o cenário, né, para entender como é que isso impacta na demanda pela ferrogrão. Se a gente avaliar, eu digo o país, claro, que a tendência é que haja uma duplicação da BR-163 ainda assim, porque a gente produz cada vez mais grãos nessa região, e vai existir uma demanda por transporte, eu acho que o projeto ele segue sendo viável, né? Mas eu acho que, como eu falei, o cenário mudou um pouco e a gente precisa entender agora como essa mudança de cenário impacta não só no apetite do mercado, mas no próprio conceito que o governo tem a respeito da ferrogrão e se ela vai dar certo ou não. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Fernando Paes e também agradeço a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.